Olá pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do IBN Brasil. Hoje nós vamos falar sobre consumo e tendências pós-pandemia. E a nossa convidada especial é a professora lá de Recife, Isabela Domingues. Vou pedir para vocês chamarem o pessoal, compartilharem essa live enquanto a professora não chega. Já estou para convidá-la aqui. Enquanto isso, vamos clicar no coraçãozinho aqui. Peço que vocês falem pra gente de onde vocês são, de onde vocês estão nos assistindo. Olá, Sheila. Olá, Maria, Vicky. Como estão? Vamos só aguardar a participação da professora. Sim, Diogo, a live será gravada sim, tá bom? Legal, Rio de Janeiro, Caruaru. Olha onde essa live chega. Olá, Isabela. Olá, Cauê, boa noite, tudo bom? Boa noite a todo mundo que está aí nos assistindo. Muito boa noite, Isabela. Como estão as coisas por aí? Estão daquele jeito, né? Em profunda transformação, mas estamos aqui vivendo esses novos momentos, né? Essas novas circunstâncias, transformando a vida, né? Como a gente tem que fazer. Com certeza, sempre se adaptando e olhando para o futuro. E atento às oportunidades, né? Que eu acho que é uma coisa bem importante que a gente tem que ter esse olhar aí para que as transformações não só trazem desafios, mas também oportunidades, né? Para a gente poder se transformar para melhor. Com certeza. Isabela, a gente vem falar hoje aqui sobre consumo e tendências pós-pandemia, né? Mas antes da gente entrar no nosso assunto, eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouquinho sobre o seu trabalho pessoal que está aí nos assistindo. Tá certo, é uma alegria estar com vocês aqui do IBN, né? Eu já acompanho o trabalho de vocês há bastante tempo, tem um diálogo aí, né, profícuo com o Ferres também, né, com muita gente que está junto com vocês, muita gente bacana, né, nesse tema aí, nessas entradas que são tão significativas para o mundo atual, para o mercado, né, para a economia. Então é uma alegria estar com vocês hoje aqui, eu agradeço demais pelo convite, é uma honra para mim. Bem, eu sou professora da Universidade Federal de Pernambuco, também participo do curso de Gestão de Negócios na Era Digital aqui da CESA School, do Porto Digital, do programa Líderes Digitais do Sebrae, e tenho uma consultoria voltada para a gestão de marcas e tendências de consumo, chamada Consumix Branding. É uma empresa também embarcada aqui no Porto Digital, né, sediada aqui no Recife, mas com o Brasil todo, com outros lugares do mundo também, onde eu também tenho uma atuação como professora e pesquisadora nessa interface entre consumo, comunicação, cybercultura, tendências, né, e transformações na era digital. Perfeito, Isabela, muito legal. Vamos começar o conteúdo, então? Eu queria saber, Isabela, primeiramente, o que você percebe de transformações sociais mais significativas durante esses 3 meses de pandemia que a gente já passou. Me parece que a gente está em julho, né, Cauê? Não sei se você e as pessoas que nos assistem têm essa sensação. A minha sensação é que eu entrei no meu apartamento em março e chegou julho, né? E eu digo, minha gente, o que aconteceu? Em abril, em maio, em junho, né? Então são muitas transformações sociais, né? Eu acho que é um momento de redimensionamento de muitas coisas, né? Não somente no âmbito pessoal, como no âmbito, claro, profissional de todos nós, né? Para as empresas são transformações profundas de entendimento de mercado, de entendimento de quem são esses novos consumidores, não é? Porque todos nós tivemos que nos adaptar, não é, a novas realidades de rotina, de trabalho, nossos desejos mudaram. Eu vivi um momento muito curioso há uns 2, 3 dias atrás que eu resolvi reorganizar o meu guarda-roupa e colocar os meus sapatos no topo do armário, porque eu não estou mais usando aquela pluralidade de sapatos que eu usava constantemente, né? E que era para montar um look assim, um look assado, né? Então, o meu guarda-roupa, ele era
formatado com roupas para trabalhar, roupas para ficar em casa, roupas para sair. Nas roupas para sair, uma variedade enorme também, né? Porque é roupa para a noite, roupa para sair para um passeio de dia. E eu me vi reorganizando meu guarda-roupa agora em duas categorias: roupas da pandemia e roupas pré-pandemia, né? Porque Olha tem só. muita coisa que a gente não tá usando mais, né? Então eu até queria até que o pessoal aí comentasse também, quem tá vendo a gente, porque eu tenho amigos me dizendo, gente, minha calça jeans me agradeceu, que eu levei ela para passear finalmente, porque eu tive que ir ali resolver uma questão que era inadiável, né? Então são muitas transformações realmente nas nossas rotinas, né? Acho que nos nossos, né? E a gente que está falando dessa relação do mundo do consumo, do mundo dos consumidores com o mundo do marketing e particularmente do neuromarketing, né? Como as Sim, emoções estão aí no centro dessas transformações. E como mais do que nunca a gente tem que atentar justamente para, vamos dizer, a montanha russa de sentimentos que a gente está experienciando, né, agora com não mais a pandemia, mas plano de convivência com a pandemia, né? Que isso é uma coisa que tem me chamado muita atenção, porque como a gente tem realidades distintas dentro do Brasil, né? Nós, por exemplo, aqui no Recife estamos vivendo agora um plano de convivência com a pandemia, né? Já houve a abertura de alguns estabelecimentos e setores, né? Outros gradativamente estão elencados para as próximas semanas e meses, mas o fato é que a gente tinha uma ideia de que a pandemia ia passar, né? E na verdade a gente está agora tendo que, inclusive, se entender nas nossas emoções, nas nossas rotinas, né? Nas nossas práticas, as mais variadas, convivendo com a pandemia. Então eu acho que esse é talvez o ponto mais central das transformações, sabe, Cauê? A gente nunca ter se imaginado tendo que conviver com um vírus, né? Conviver com uma situação de uma dimensão como é uma pandemia. Mas isso com mostra certeza. também que nós somos seres muito adaptáveis, né? E aí a gente está realmente assim, mudando até a forma de pensar, de sentir, de se perceber, né? Então eu vejo que há muito desafiador, que nos traga medo, que nos traga uma série de desafios, mas a gente está tendo a oportunidade não só de nos transformar pessoas, mas como consumidores, né? Como seres humanos, inclusive altruístas, né? Olhando para o outro de uma maneira diferente, de uma maneira realmente agora talvez mais atenta, generosa, né? Caridosa, Com enfim, eu acho certeza. que são muitas transformações e que a gente deve mirar naquilo que ela traz de possibilidades, né, de aprimoramento para todos nós. E quando eu digo todos nós, pessoas, empresas, gestores, líderes, né? Então eu acho que é uma oportunidade também de muito crescimento, né, e de transformações para uma condição melhor de aprimoramento. Com certeza, é uma situação que pegou a todos nós, independente de classe social, da mesma forma. E, como você falou, isso traz uma possibilidade de a gente se entender, da gente rever o nosso consumo, rever os nossos hábitos. Você falou de rotina, né? E quando a gente fala de rotina, a gente fala de hábitos. Então, sobre É. os hábitos de comportamento e consumo, o que te chama mais atenção? A gente tem agora um programa de alfabetização digital em escala assim exponencial, né? Então, claro que a gente já vinha percebendo com o passar dos anos a questão de mais e mais consumidores, né, frequentando o ambiente digital, tendo seus múltiplos perfis em mídias sociais, né, fazendo um uso crescente também do e-commerce, com essa confiança no ambiente digital sendo também cada vez mais consolidada, né? Porque se a gente observar 5, 10 anos atrás, era aquele medo, não vou botar meus dados lá,
Ah, não vou fazer essa compra na internet, né? Aquele mito assim, daquele hacker que fica naquele imaginário dos filmes ali, com aquela roupa preta ali, hackeando os nossos dados o tempo inteiro, né? Então eu acho Sim. que a gente está vivendo um processo de alfabetização digital, que também vai nos levar para uma condição melhor, porque eu acho que as pessoas descobriram novas possibilidades, né, de vivenciarem não somente suas escolhas de consumo, como fazer uso do e-commerce, como poder, né, dispor das fintechs, que também se configuram, de certa maneira, como algo novo, né, para boa parte da população, mas a gente digital, porque a gente foi empurrado para o digital, né? A gente Com certeza. teve ou vai, né? Ou eu vou pedir a minha compra agora pelo WhatsApp, ou eu vou, né, resolver minha questão dos meus pagamentos, dos meus recebimentos, né, pelos meios digitais, ou eu vou trabalhar nos meios digitais, né? Então, assim, ou eu não vou fazer as coisas. Então, eu vejo que um ponto muito positivo para o consumo é a gente talvez ter agora um leque muito mais amplo de consumidores digitais também, né? O que a gente vem chamando de neoconsumidores, né? Então, esses neoconsumidores multicanais, né? Omnicanais, né? Completamente aclimatados no ambiente digital, né? Em rede. Então, eu acho que a gente perde também esse medo com das barreiras geográficas. A gente passa a tratar com mais intimidade essa ideia de estarmos em países diferentes, de estarmos em fusos horários diferentes. Eu tive a oportunidade de participar na semana passada de um evento que, a rigor, é anualmente locado no Canadá, um evento voltado para empreendedorismo, tendências de consumo, novas tecnologias digitais, mídias digitais, chamado Collision. Eu recomendo que todos vocês deem uma googada aí, Collision Conference. Legal. Esse evento não pôde acontecer no Canadá presencialmente, né, como ocorre todos os anos. Ele foi transferido totalmente para a internet e com essa iniciativa ele teve um público recorde. Ele teve 32 mil pessoas participando simultaneamente, né, do mundo inteiro, dos mais diversos países e continentes, em rede, né, trocando ideias nos chats ali em tempo real, nas videoconferências. Então, é uma abertura de olhar, sabe, Cauê, e de uso, né, dessas ferramentas que alargam nossos horizontes, né, que nos permitem acessar muito mais empresas, acessar muito mais conhecimento daquilo que é ofertado do ponto de vista de consumo, não somente no que a gente chama, né, no marketing de área primária, que é esse meu lugarzinho, né, perto onde eu moro e aquilo que está ali no meu conhecimento mais próximo, né, mais íntimo ali, mas de abrir esse horizonte para a gente, né, enquanto consumidores, enquanto cidadãos, enquanto empreendedores, empresários. Então, eu acho que a gente tem também, né, a despeito, sim, de todos os desafios que são reais, né, do ponto de vista da economia, mas aí uma transformação muito positiva também de abrir as mentes, né, e de abrir as possibilidades. Que legal, Isabela. E com todas essas possibilidades e esses novos hábitos de consumo, eu queria que você falasse para a gente o que você acha, como que vão ser as novas tendências de consumo nos próximos meses aqui no Brasil. Eu acredito que a gente está partindo aí, certamente, para um consumo mais reflexivo, não é? Porque todos nós agora estamos muito cautelosos em relação ao dia de amanhã, não é? Ou é essa Com certeza. dificuldade de fazermos nossos planejamentos a médio prazo, né? Porque a gente não sabe quando de fato a gente vai poder dispor, né, de uma sociabilidade presencial mais intensa, né, rodando nossos negócios e contando com os nossos consumidores de uma maneira mais próxima daquela que nós vivíamos, né,
pré-pandemia. Então, eu acho que sim, um consumo mais reflexivo, né, no sentido dessas escolhas serem não mais racionais, né, porque, assim, tem um autor e um consultor da área de design que eu adoro, que eu não sei se você conhece, se o pessoal aí já também acessou a literatura dele, que é maravilhosa, chamado Martin Neumayer. Ele tem ele tem uma empresa chamada Neutron. É uma consultoria que tem uma atuação global. Ele tem vários livros publicados. Eu recomendo que vocês conheçam a obra dele. A Empresa Orientada pelo Design, The Brand Gap, como construir a ponte entre a estratégia e o design. Ele vai dizer, isso tem tudo a ver com o nosso papo está sendo aqui no IBN, né? Que ele vai dizer assim: nós somos seres emotivos. Nós somos seres intuitivos, né? Por mais que façamos os maiores esforços para sermos seres racionais, né? Porque a gente sabe que, na verdade, o consumidor ele é movido pela emoção, né? Mesmo que ele faça ali uma reflexão sobre o como aquilo agora será benéfico ou que tipo de vantagens trará num curtíssimo prazo. Então, acho que a gente tende a um consumo mais reflexivo, mas ainda profundamente pautado pelas emoções, né? Porque isso é da natureza do humano. Então, a gente tenderá a esse olhar, vamos dizer, mais seletivo, mais criterioso, mas também priorizando aquilo que é caro para a gente, né? E aí estão os nossos afetos, né? Estão os nossos gostos, são as nossas memórias, né? Aquilo que a gente já, com o que a gente já se relacionava de uma maneira muito cara e muito intensa, né? Então eu acho que as marcas do nosso coração, tem uma creperia aqui no Recife de que eu gosto muito, da qual eu sou cliente e fã, né? Para mim é uma love mark, que é a Creperia Anjo Solto aqui em Recife, e assim, logo que o delivery foi proposto por ela, né, eu fiz questão continuadamente, porque ver aquela caixinha chegando na minha casa é sinônimo também de felicidade, né, das minhas memórias felizes lá com as pessoas que trabalham lá, que me tratam muito bem, com as quais eu tenho vínculo. Então, isso só para exemplificar, na verdade, né, as nossas relações com as marcas, né, que já fazem parte da nossa vida e que, de uma forma ou de outra, estamos no momento ou mais próximos ou mais apartados diante dessa condição, né, imposta pelo isolamento social ou por uma parte desse isolamento social. Mas eu tendo a crer, sim, que uma tendência é um consumo mais reflexivo, mas um consumo mais reflexivo completamente atravessado pelos afetos, né, pelos sentimentos, até porque a gente não pode esquecer, na nossa consultoria, na Consumix Branding, a gente trabalha muito, né, com esse entendimento de que marcas são sentimentos, né? Isso tem tudo a ver também com o trabalho do neuromarketing, que a gente entender, né, como essas reações, como essas emoções, elas são, né, despertadas, ativadas, né, e associadas às nossas vivências com as marcas, às nossas experiências de consumo. Então, um consumo mais reflexivo, mas também um consumo atravessado pelos afetos. Temos que ser mais seletivos. Sim, seremos cada vez mais emotivos dentro da seletividade. E eu acho que isso traz uma série também de oportunidades quando a gente faz esse exercício, e esse é um exercício que a gente recomenda fortemente sempre, né, aos nossos clientes, aos nossos parceiros, né, as pessoas que estão também nos acompanhando nos eventos, palestras e tudo mais, faça esse exercício de entender junto aos seus stakeholders, né, junto aos seus consumidores, junto aos seus colaboradores, junto a todos aqueles que fazem parte desse ecossistema da sua marca, né, a que sentimento sua marca é associado? Porque tendo esse entendimento, né, do quão essa marca é significativa e o que ela simboliza, o que ela representa e o que ela desperta para as pessoas, a gente vai poder, mesmo num momento de desafio como esse, de profundos desafios, né, conseguir encontrar as oportunidades, né, e ocupar esses espaços dessas oportunidades que estão postas nesse consumo mais seletivo, mas também profundamente atravessado, né, por esses afetos, pela relação que a gente tem com as marcas, as que já conhecemos e as que certamente vamos poder agora contactar
né, se colocarem aos nossos olhos, né, de uma maneira propositiva, de uma maneira disponível, né, de uma forma a facilitar a nossa vida e a nos trazer justamente essa acolhida, né, esse aconchego e essa esperança, né, que a gente precisa tanto ter nesses momentos desafiadores, assim como que a gente está vivendo. Com certeza, Isabela. E agora, olhando esse assunto na ótica do neuromarketing, como que você acha que o neuromarketing pode ajudar empresas e empreendedores a conhecer melhor o seu consumidor? Nesse sentido, eu acho assim, Cauê, que a gente está vivendo esse match, né, desse momento desafiador para as empresas, né, para esse entendimento desse consumidor mutante, porque o consumidor na era digital já é um consumidor mutante, né, mas um consumidor durante uma pandemia é um consumidor ainda mais mutante, porque ele está ali experimentando novas experiências, né? Ele está experimentando novas marcas, ele está, às vezes, trocando ali suas escolhas, das suas práticas cotidianas, da sua própria rotina, que se viu muito transformada. Então, eu acredito que o neuromarketing é uma ferramenta fundamental, né, para que a gente possa justamente entender as emoções do consumidor, né? Aquilo que lhe impacta, aquilo que lhe mobiliza, né? Aquilo que lhe desperta de fato o interesse e o engajamento, num momento de muitas transformações, porque muitas marcas, né, empresas estavam com seu planejamento 2020 começando a rodar, né? Passou o carnaval, o Brasil começa a funcionar. Na hora que o Brasil começa a funcionar, que a gente ia colocar aquele planejamento em prática, muda tudo, né? E muda tudo porque muda, na verdade, a forma como a gente está se sentindo acima de tudo, né? Nossas preocupações mudam, nossas possibilidades mudam, o fato de estarmos mais emotivos, né? Ou mais abertos a determinado tipo de apelo, a determinado tipo de oferta, a determinado tipo de serviço. Então, eu entendo que o neuromarketing é uma ferramenta fundamental para que a gente possa tomar decisões mais assertivas neste momento, né, em que a gente sabe, inclusive, que os nossos investimentos, do ponto de vista de negócios, eles precisam ser ainda mais assertivos, né, direcionarmos bem nossos investimentos de marketing, né, de negócios, de uma maneira abrangente, sempre foi fundamental, né, para a melhor performance das empresas, mas neste momento contar com o neuromarketing, né, contar com o neurodesign, né, inclusive vou ministrar uma disciplina de neurodesign agora em julho, também aqui no Porto Digital, né, e até revisando o material, colocando coisas novas. Assisti a um vídeo que eu recomendo que todos vocês assistam, que é um vídeo encantador, né, para a gente que atua com marketing, que atua com consumo, comportamento do consumidor, neuromarketing, neurodesign, né, e suas múltiplas vertentes, que é um livro do Ramachandran, né, que é um teórico indiano, né, que atua com neurodesign, com neuromarketing. Se vocês colocarem no YouTube, o vídeo é só colocar os neurônios que moldaram as civilizações. Ele vai dizer que os neurônios espelho, né? Os neurônios espelho, que são os nossos, que ele vai chamar lindamente. Recomendo que vocês vejam esse vídeo. Eu, assim, sou muito apaixonada por esse vídeo. É um vídeo curtinho, de 7 minutos, que vocês podem assistir, assim, rapidíssimo. Ele vai dizer, o Ramachandran vai dizer que os neurônios espelho, que são os neurônios que são responsáveis pela nossa capacidade de empatizar com o outro, né? E que é onde está o grande desafio dos autistas, né? Porque os autistas, pelo que a ciência entende até hoje, eles têm justamente uma quebra dos neurônios espelho, por isso que eles não conseguem se conectar com o outro. E quem trabalha com marketing, com consumo, com branding, com pesquisa de mercado, precisa empatizar com o outro. Se a gente não souber
o que é valor para o outro, o que mobiliza, o que emociona, o que engaja, a gente não vai para canto nenhum, porque não adianta a gente ter todas as ferramentas de marketing digital, né, todas as plataformas, se a gente não conseguir, na verdade, chegar naquele lugar que é o lugar essencial, que a gente costuma dizer que é o coração, mas que não é o coração, é o cérebro, né? Porque o coração está, na verdade, no cérebro, onde as emoções se processam. Então, só para resumir, ele vai dizer que os neurônios espelhos são os neurônios Gandhi, né? Ele vai citar o Neurônios líder Gandhi? indiano, os neurônios Gandhi, porque eles são os neurônios da empatia, né? Então, isso para dizer, Cauê, que eu acho que o neuromarketing, nesse momento da pandemia, ele é de suma importância, né? Se ele já tinha uma relevância enorme e se ele já trazia um conhecimento de ponta, né, atualizado constantemente, porque as transformações nesse campo, né, com a pandemia, o neuromarketing se torna ainda mais importante, porque ele vai poder justamente acessar esse lugar profundo, onde se dão, né, as nossas emoções, né, onde estão os nossos desejos, a nossa capacidade de sermos engajados, né, de sermos atraídos, né, pelas causas, pelas marcas, pelos produtos, pelos serviços. Então, eu acho que a relevância do neuromarketing para esse momento da pandemia se torna ainda maior. Entendi, Isabela, que legal. Eu quero saber se você tem algum último recado para deixar para os empreendedores e empresários que estão nos assistindo e também para os consumidores. Eu deixaria um recado, sabe, Cauê, assim, não sei se é porque eu sou sagitariana, né? E os sagitarianos, né, formam esse signo que sempre está olhando lá na frente, sempre está lançando suas flechinhas, sempre está de olho no futuro, né? Naquilo que o futuro pode ser bom. Então, eu acho que a gente tem que direcionar nossa energia nesse momento em que está todo mundo com a vida transformada, com a vida corrida, a gente está em home office, a gente está em homeschooling, fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Com novas lógicas e novas dinâmicas, eu acho que a gente tem que, mais do que nunca, focar nas possibilidades, focar nas oportunidades, né? Tem muita coisa chamando a gente para a preocupação, para uma maior reclusão, mas eu acredito que tanto como empresários, gestores, né, empreendedores de qualquer porte, enquanto pessoas, enquanto consumidores, o que a gente tem de melhor a fazer nesse momento é, de fato, voltar a nossa energia, canalizar os nossos esforços para olhar para as oportunidades. Né? A gente sabe que está lá, acho que é até na cultura oriental, mas não sei se japonesa, mas que diz assim que a palavra crise é também a palavra oportunidade, né? Então, que essa crise nos possibilite enxergar também, né, as oportunidades e que ela nos traga também a possibilidade de nós nos reinventarmos, né, enquanto seres humanos e enquanto profissionais, né, enquanto consumidores, que a gente possa olhar nesse mundo de desafios também o que a gente está tendo de capacidade de transformação para melhor, para o bem e para aquilo que virá de positivo para as nossas vidas, na continuidade disso tudo. Perfeito, Isabela, adorei. A gente estava conversando, né, antes aqui da live, e aí a gente estava falando sobre aquele livro, você falou que tinha um livro que seria bacana mostrar pra gente, que ele tinha tudo a ver com o assunto que a gente está falando aqui, e eu pedi para você separar para você mostrar pro pessoal, então eu queria que você mostrasse o livro e falasse um pouquinho sobre ele. Tá ótimo. Eu tenho 3 livros publicados na área, né, artigos científicos como professor e pesquisador. E o último livro é este livro aqui chamado Consumo de Ativismo. Ele foi um livro lançado em 2018 por mim e pela professora Ana Paula de Miranda, que é também professora da Universidade Federal de Pernambuco. E o que acontece? A gente já vem observando há alguns anos, mas de maneira mais intensa, nos últimos 5 anos, 5 a 8 anos, uma intensificação desse olhar ativista em relação às empresas, em relação às marcas, né, uma conscientização
das pessoas em rede, porque no momento em que a gente está na internet, a gente está vendo a grama do vizinho, a dor do vizinho, o barco de refugiados vizinho, né? Uma série de questões que são reflexo, né, da globalização, que são reflexo de uma série de assimetrias históricas, de desigualdades sociais em escala local, nacional, mundial. Então, o que é que a gente começou a observar com a partir de 2017 e nos levou a publicar o livro em 2018? Que mesmo que eu não seja uma ativista para participação em movimentos sociais, né, mesmo que eu não tenha uma participação ali efetiva, eu não esteja dentro, né, do grupo de feministas, pelos direitos, pela questão da sustentabilidade e N outras questões, né, questões raciais, questões sociais, questões de inclusão, questões em relação à diversidade, questões de gênero, né, são muitas questões pedindo atenção hoje da sociedade, exigindo uma série de transformação de olhares e de práticas, né? E o que é que a gente começou a observar? Que nós, consumidores, e que as práticas de consumo, elas estavam fazendo com que pessoas como eu, pessoas que não estão dentro dos movimentos sociais, mas que estão atentas a essas questões, nós começamos a nos colocar como consumidores de ativismo, né? E aí vem esse insight de uma ampliação de um consumo de ativismo, né? O que é o consumo de ativismo? É a gente ter visto toda a questão do George Floyd, né? E de outras questões que aconteceram na sequência e de outras questões que aconteceram antes do incidente do George Floyd, e nós irmos para as nossas redes, né, e dizermos o que pensamos e nos posicionarmos a favor das marcas que encampam a transformação desses olhares, dessas práticas, né, e ao mesmo tempo boicotarmos as marcas, né, que não estão se posicionando. A gente viu recentemente a questão das grandes marcas globais cobrando das próprias mídias sociais que elas se posicionem contra os discursos de ódio, né, com certeza, contra as temáticas racistas. Então, é um momento de muita transformação dos consumidores, como a gente já falou, consumidores mutantes, cada vez mais críticos, cada vez mais bem informados, cada vez mais engajados em rede. Isso está trazendo para as marcas esse desafio de não apenas se dizerem ativistas, ou se dizerem engajadas, ou se dizerem a favor dos direitos humanos, ou dos direitos dos animais, ou uma marca que se coloca como feminista, e quando você vai ver a sua prática, né, como é que a política de equidade ali de salários, né, como é que essa marca de fato está praticando aquilo que ela professa. Então o livro trata dessa questão, que é uma questão extremamente atual, né, que com a pandemia eu acho que também ganha ainda mais força, porque nós fomos colocados forçosamente ainda mais intensamente no mundo digital, né, e no mundo digital a gente está tendo essa circulação de assuntos, essa pluralidade de vozes, né, os múltiplos lugares de fala. Então, é mais do que nunca um momento para que as empresas reflitam sobre suas práticas, né, de gestão, suas práticas de recursos humanos, né, as suas promessas de consumo junto aos consumidores, para que elas realmente pratiquem aquilo que elas trazem como o ideal, né, de postura, né, de entendimento, né, do lugar dos negócios no mundo atual. Mais desafios do que nunca, né, e com consumidores também mais digitais, mais alfabetizados digitalmente do que nunca e mais atentos, né, a questões que não são mais aceitáveis no século XXI, como essas questões do racismo, como os desrespeitos, as diferenças, os discursos de ódio e por aí vai. Com certeza, Isabela. É mais um filtro, né? Antes a gente levava muito em consideração produtos, atendimento, e hoje a gente tem esse filtro agora de como as marcas se posicionam e quais ideias elas defendem. E até uma das nossas participantes aqui citou o caso
do restaurante Madeira, do posicionamento dele sobre a pandemia. Não sei se você Exato. chegou a ver. Eu estou escrevendo um Então, artigo científico tratando do caso também. Nesse momento, olha que Cauê, legal. estamos eu e a professora Ana Paula de Miranda, né, que escreveu comigo o livro Consumo de Ativismo, trazendo justamente essas lentes do consumo de ativismo, né, para analisar esse e outros casos, né, eu não diria nem vacilo, mas é quase como um descolamento completo do tempo presente, não é? Como Com certeza. existem ainda empresas, né, marcas, empresários, líderes, né, dos seus negócios, dos seus próprios negócios, que estão desligados de que o mundo mudou, né, e de que os consumidores hoje querem muito mais das marcas e das empresas. Com certeza, Isabela. Acho que o nosso bate-papo chegou ao fim. Oh, que pena, foi tão Que a rápido, gente né? estipulou, né? Foi rapidinho, Exato. Eu vou Mas entrar numa agradeço reunião muito. agora às 19, senão ficava aqui a noite toda falando sobre esses temas encantadores. Sim, verdade. Mas agradeço muito a sua presença, viu, Isabela? Gostei muito do bate-papo. Espero que todo mundo que esteja assistindo siga você nas redes sociais, acompanhe o seu trabalho. Foi um grande prazer tê-la aqui conosco e espero tê-la conosco numa próxima oportunidade. Muito obrigada, Cauê. Eu que agradeço. Para mim é uma grande honra. Eu falei 19, não, 19h30, que eu tenho que entrar, 19 já passou rápido. Foi uma grande alegria estar com vocês. Eu me coloco sempre à disposição, né? Para mim é uma honra estar aqui nesse espaço, né, maravilhoso do IBN para a gente discutir esses temas, essas transformações, essas oportunidades, né? E coloco-me à disposição também para todo mundo que está assistindo a gente, para a gente trocar essas ideias, continuar esse diálogo em rede, né? O meu perfil do Insta está aí, à disposição de todo mundo. E fico à disposição para uma próxima oportunidade, para a gente continuar essa conversa maravilhosa. Perfeito, Isabela. Vai ser um grande prazer estar numa outra live com você aqui. Espero que todos aí de casa tenham gostado bastante do bate-papo e desejo para vocês uma ótima noite. Muito obrigada. Fiquem em casa. Obrigada. Isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Boa noite. Um abraço, gente. Obrigada.